Amém. Que o Senhor seja louvado e engrandecido poderosamente nas nossas vidas. Em nome do Senhor. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nós finalizamos ontem os eventos de Daniel, capítulo 6. E nós vimos a fidelidade de Daniel. A fidelidade de Daniel está relacionada ao relacionamento íntimo e pessoal que Daniel possuía com o Criador dos céus e da terra. Então, nós temos esses 6 primeiros capítulos, e temos agora mais outros 6 capítulos. Nos primeiros capítulos do livro, o que é que nós vemos? Deus revela um conflito entre Cristo e Satanás, assim como são revelados também nos outros capítulos. O profeta Daniel descreve um conflito envolvendo a lei de Deus e questões. As questões são nitidamente relacionadas à adoração. Nós temos no capítulo 1 o rei Nabucodonosor profanando e saqueando o templo em Jerusalém, roubando os utensílios reais. Capítulo 2, Deus revela a Nabucodonosor que ele é o rei supremo é o rei supremo dos séculos. E Nabucodonosor, ele é o rei ali na imagem. E essa imagem é levantada para glorificar o homem. No capítulo 3, nós vemos a decisão, então, de Nabucodonosor em construir outra imagem, a gigantesca imagem, e decretando que todos se curvem perante ela. Afinal, quem era o rei mais poderoso governante da terra? Nabucodonosor, na época. Então ele pretendeu contestar a ordem de Deus. Capítulo 4, Deus então lembra que ele, o Criador dos céus e da terra, é quem é o rei. E no capítulo 5, Belsazar, em meio a uma festa real, pagã, ele profana os utensílios sagrados do santuário. E no capítulo 6 nós temos o decreto de morte assinado, onde o principal ponto é a adoração. Tudo bem? Quando nós vamos agora para os próximos capítulos, nós vimos nos primeiros 6 capítulos de Daniel uma guerra fria. Não é isso? Tipo uma guerra fria, um combate pela consciência, um combate individual. Nos próximos 6 capítulos, agora, nós temos uma batalha realmente que se desenvolve em toda a sua plenitude. Nós temos esses temas nos primeiros 6 capítulos de Daniel, o tema da obediência, a lei de Deus e a adoração. Quando nós vamos para o capítulo 7, agora, nós vemos que ocorre uma transição no capítulo 7. Nos 6 primeiros capítulos, o rei literal da Babilônia, Nabucodonosor, ele ataca o templo literal, e isso precisa ficar bem claro, um rei literal de uma Babilônia literal, ataca o templo literal de Jerusalém literal, e tenta agora impingir uma adoração falsa. Nos 6 últimos capítulos, Daniel tem 12 capítulos, não é isso? Os primeiros 6 são históricos, falam das experiências individuais para o povo dos últimos dias, para o Israel espiritual, para os 144 mil selados. Nós temos os 6 últimos proféticos agora. Então, nestes 6 últimos proféticos, nós vemos todo o desenrolar do novo poder. E esse poder agora, ele está relacionado não apenas sobre o templo terrestre, mas sobre o próprio céu ou o santuário celestial. Nós temos um poder político-religioso surgindo para se estabelecer, e ele não procura obrigar homens e mulheres a infringir leis humanas, mas a própria lei de Deus. As lições que nós aprendemos com Daniel nesses primeiros 6 capítulos de fé, de obediência, adoração ao verdadeiro Deus, nós vamos buscar aplicar aos esses últimos 6 capítulos também. Sempre que nós estudamos profecias, o foco precisa ser Cristo. O foco não tem de ser a besta, o foco não tem de ser o anticristo, não tem de ser as pragas. Não. O foco precisa ser Cristo. Então, nós vemos agora um poder terrestre tentando modificar a essência da lei de Deus. Nós nunca entenderemos completamente esses 6 últimos capítulos de Daniel se primeiro não compreendermos alguns detalhes sobre os dois templos que nós temos na Escritura. Nós temos 2 templos na Bíblia. E esse é um assunto que tem sido bastante negligenciado pelos estudantes de profecia. Esse assunto tem sido
negligenciado porque as pessoas têm evitado, não sei porquê, ou por desconhecimento, ou até pelo um direcionamento de alguns líderes evangélicos que não sabem o que é nem de onde vem, estudar esses assuntos, esses pontos fundamentais na Escritura relacionados aos templos, aos santuários que existem na palavra. Então, o santuário terrestre é o nosso ponto de partida aqui. Por quê? Porque o capítulo 7 vai falar bastante do santuário, o capítulo 8 vai falar do santuário, o capítulo 9 vai estar relacionado ao santuário. O capítulo 10 também tem alguma coisa aqui relacionada ao santuário. O 11º e o 12º de Daniel. Então, todo o restante do livro de Daniel vai estar relacionado a um conhecimento sobre o santuário. Nós depois podemos fazer um estudo somente sobre o santuário. Quando nós finalizarmos aqui Daniel 12, nós então podemos fazer um estudo, algumas noites apenas sobre o santuário. Mas nós precisamos pegar alguns pontos fundamentais aqui. Quando você abre a sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, nós vamos ver uma ordem que Deus dá a Moisés. A ordem é dada para ele construir um templo, quando Israel vagueava no deserto. Por que um templo no deserto? Por que a construção de um templo no deserto? Nós temos ali figuras e símbolos. No verso 8 do capítulo 25 de Êxodo está escrito assim: ele disse: E me farão um santuário, para que eu possa morar, para que eu habite no meio deles. O livro de Daniel, nos seus capítulos proféticos, admite já que os leitores já tenham alguma noção sobre esse santuário. É por isso que você não vai ver Daniel procurando dar explicações sobre esses eventos relacionados ao santuário. Porque, inicialmente, o livro de Daniel ele estava direcionado para o público judeu. Esse era o público. Então, se parte de um pressuposto que esse público está, sim, bastante familiarizado com os assuntos relacionados ao santuário. Veja só, isso tudo aqui é uma introdução só do capítulo 7 ainda. Então, o que é que nós vemos aqui? O público deveria estar acostumado sobre esse assunto, sobre essa coisa toda do santuário. E então, o Criador diz: me farão um santuário. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Haveriam móveis no santuário, assim o fareis. E agora no verso 40, nós temos uma preocupação aqui, quando Deus fala com Moisés, bastante significativa para nós hoje. Diz assim: veja que faças esse santuário terrestre conforme o modelo, exatamente igual ao modelo que eu te mostrei no monte. Ou seja, se Deus ele apresenta para Moisés um modelo lá no monte, e ele diz que ele precisa fazer o santuário baseado nesse modelo que foi apresentado para ele, então nós percebemos que o santuário terrestre ele é baseado em um modelo que já existe nos céus. Deus leva Moisés até o cume do Monte Sinai e lá revela a Moisés as medidas do santuário. Esse se dividia em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo, e o pátio. Por isso que lá em Apocalipse 11 nós vamos ver falando sobre o pátio. Não meças o pátio. Foi isso que nós vimos lá? Nós vemos o sentido disso aqui. Moisés constrói, então, conforme as medidas que Deus lhe deu no monte. Esse templo era uma ilustração viva do plano da salvação. É isso que o santuário era. Uma ilustração viva do plano da salvação. A maneira que Deus encontrou para apresentar ao seu povo o que era necessário para que eles se preparassem para a vinda do Messias. Neste santuário do Antigo Testamento, se alguém perdesse o controle, hoje eu estou com a cabeça dura, cabeça cheia, eu não estou querendo ouvir ninguém, eu estou chateado em casa com meus filhos, com a esposa, com o trabalho, a pessoa ficasse com raiva, amaldiçoasse outro, olha, você, ou fosse desonesto com alguma coisa, cometesse qualquer violação à lei, então era preciso que a pessoa fosse ao santuário, levasse consigo um cordeiro que não podia ter mancha nem defeito. Então, o culpado ia até o santuário, lá chegando, ele apanhava uma faca, ele degolava o animalzinho. Antes ele tinha de confessar os pecados ali. Ele não confessava para o sacerdote, não, viu? Ele confessava os pecados e com as mãos ele colocava as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, então ele sacrificava. Isso era um símbolo, isso é um tipo. Os pecados eram transferidos, então, simbolicamente, daquele pecador para a vítima inocente. Isso aqui é um tipo de Cristo. O pecador tinha errado, tinha transgredido, ele deveria morrer pagando a penalidade da transgressão. Esse era o objetivo do santuário.
Era esse o símbolo que devia ser apresentado. Mas a culpa dele era transferida para o animal inocente, que devia então receber a penalidade em lugar do infrator. O pecador degolava o animal, o sangue respingava no chão, o cordeiro era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. O sangue era, o sangue era colhido numa bacia, é isso? E era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. Veja quantos simbolismos nós temos aqui. Então, o pecado tinha sido simbolicamente, veja, simbolicamente, transferido do pecador para um cordeiro. Agora, isso nos leva a pensar. E nós pensamos então assim: se isso havia acontecido simbolicamente, e o pecado havia sido transferido para o cordeiro, aí a pergunta é o seguinte, né? O cordeiro, ele merecia morrer? Pela lógica, não, de forma alguma. O pecador é quem merecia a morte. Mas quando o cordeiro era morto, ele representava o pecador. Ele se colocava no lugar dele. Então, o pecador ia para o santuário cheio de culpa, condenado pela lei, mas quando confessava o seu pecado, simbolicamente era transferido para o cordeiro. Agora veja só, espera um instante, o que é que isso representava? Aí eu me lembro da passagem, quando João Batista ele viu Cristo, ali às margens do Jordão. O que o João Batista disse? João Batista falou assim: Eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, Cristo é o nosso Cordeiro. Nós merecemos morrer porque quebrantamos a lei de Deus. Nós merecemos ser sepultados no esquecimento, jamais sair do sepulcro. Quando você fica nervoso, quando nós ficamos nervosos, quando eu fico amargurado, quando você fica amargurado, quando você fica com raiva, quando você critica, você tem pensamentos imorais, quando você é desonesto, você merece morrer. Mas Deus mesmo tomou sobre si, através do simbolismo do cordeiro, através do portador do pecado, Cristo, os nossos pecados. O cordeiro representava Cristo. O cordeiro não podia salvar a ninguém, nem tampouco seu sangue podia salvar ninguém. Na verdade, era o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que salva. O sacerdote, depois então de lavar as mãos, ele levava o sangue para dentro do santuário. Isso aqui é muito importante no contexto do tipo e do antítipo do santuário. Naquele primeiro compartimento do templo, havia a mesa dos pães da proposição. Olha que coisa interessante. Você tem a mesa dos pães da proposição, no primeiro compartimento. E aí, cada pão representava a Cristo, que é o pão da vida, que é a nossa nutrição real. Você também tem um candelabro. Lembra lá no Apocalipse, quando nós estudamos, que Cristo aparece no meio de 7 castiçais, de 7 candelabros? Então, se ele aparece ali, no meio de 7 castiçais, daqueles candelabros, então ele está em que local? Ali no Santuário Celeste. A gente vai falar isso depois. O candelabro fica à esquerda de quem entrava lá. E representa também a Cristo, a luz da vida, mas lá no Apocalipse representa agora as igrejas. À frente, junto de uma cortina, havia uma cortina. Tinha uma cortina que dividia os lugares santos e santíssimos. Na verdade, não era apenas uma cortina, era um tapete. Era um tapete bem grosso que dividia ali o lugar santo do santíssimo. Depois desse tapete, dessa cortina, você tinha o altar de incenso. Esse altar de incenso, ele representa a fragrância de Cristo, a beleza, a justiça, a perfeição de sua vida. E não somente isso, a intercessão subindo diante de Deus como incenso. É isso que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 8. Aquele anjo que está ali no altar, ele oferece, né, a última intercessão e joga o incensário para a terra. Então você vê que todo o Apocalipse, não sei se os irmãos lembram disso, conseguiram aprender isso, mas todo o livro do Apocalipse está centrado no santuário celestial. E também o livro de Daniel da mesma forma. Então tudo tem um simbolismo. Nós merecemos morrer, mas Cristo, o dom da vida, ele nos faz viver. Cristo, a luz da vida, nos mostra a verdade. Cristo, o Cordeiro, morreu por nós. É a sua justiça perfeita que é apresentada do Altíssimo para interceder por a nossa imperfeição. Então nós temos ali o véu, o sacerdote, o que é que ele fazia com o sangue? O cordeiro que havia sido sacrificado lá no pátio. Ele aspergia o sangue. Aspergia o sangue. Por trás dessa pesada cortina, não é isso? Como nós falamos, aí você tem um lugar santíssimo e fica a arca do concerto. Aquela arca do concerto, sim, que está com os 10 mandamentos ali.
É ali onde fica a Arca do Concerto, no local mais santo, no local da intercessão, no local em que simbolicamente esses pecados são apagados. E contém a lei de Deus ali, a lei que foi transgredida, violada pelo pecador. E o sangue representa o sacrifício de Cristo que cobre os pecados do homem, a lei que havia sido quebrada, e o homem, o pecador, era merecedor da morte, mas agora ele é coberto pelo sangue, o sangue perdoador. O cordeiro representa o Messias, o sacerdote também representa o Messias. Na segunda fase, do seu trabalho sacerdotal lá nos céus, é o que é apresentado lá no livro de Hebreus. Então, tanto o cordeiro representa a Cristo, como o sacerdote também representa a Cristo, que intercede por nós. Então, nós podemos hoje nos ajoelhar diante do Pai e saber que Cristo, como nosso cordeiro, morreu, mas vive para sempre. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, tudo isso aqui faz parte do contexto em que as bestas são apresentadas no capítulo 7 de Daniel. Havia um santuário na terra, mas ele era apenas uma maquete do grande original, que é um santuário celestial. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. O que é que nós temos aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2? Interessantíssimo esse texto. Nos diz assim, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Está escrito, ora, o principal de todas as coisas que falamos, o resumo é este. Este é o resumo, o ponto central do livro de Hebreus. Temos um sacerdote tal que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Eu não vou entrar aqui nesses pontos mais aprofundados de Hebreus, porque Hebreus fala, né, de Cristo assentado ao lado do trono da majestade nos céus e também fala que ele é o sumo sacerdote. No verso 8 você vê que ele diz que nós temos um sacerdote, mas quando Paulo escreve aqui Hebreus 8, verso 1, ele diz que ele está sentado à destra do trono da majestade nos céus. E no verso 2 ele fala, ele é o ministro do santuário, ministro do santuário. Então Cristo ministra no santuário celestial. E do verdadeiro tabernáculo, isso, do verdadeiro tabernáculo, diz aqui a palavra, que aquele que existe, que o Senhor fundou e não o homem. Então fica muito claro, Hebreus capítulo 8, 1 e 2, falando que existe um santuário nos céus, onde o sumo sacerdote ministra por nós. Está muito claro aqui em Hebreus capítulo 8, 1 e 2. Esse tema é tão importante que esse livro de Hebreus, na providência celestial, ele foi escrito um livro inteiro, vamos dizer assim, só para que nós tivéssemos um entendimento da importância destas coisas agora para os últimos dias. E isso é fundamental para que nós possamos entender estes últimos capítulos do livro de Daniel. Nós fizemos um resumo aqui dos compartimentos, de como as coisas funcionavam, mas existe muito mais a ser aprofundado sobre isso. Então, há um santuário na terra? Havia um santuário na terra? Sim, com certeza. Há um santuário também no céu? Com certeza. Hebreus capítulo 8, verso 1. E todo o livro de Hebreus está escrito para isso, para que não haja dúvidas sobre isso. Os 6 primeiros capítulos de Daniel, Nabucodonosor, Belsazar, eles atacaram o santuário terrestre. Mais tarde, nos dias de Salomão, foi construído um grande templo. Mas aquele tempo ali construiu-se um templo em Jerusalém que foi tomado por Nabucodonosor. Daniel é conhecido em meio à fidelidade. Na última metade do livro, não tem mais um ataque ao santuário terrestre. Agora nós temos um ataque ao santuário celestial. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo para que nós possamos, então, desenvolver tudo que nós vamos ver agora em Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos estudar isso aqui no capítulo 7. Esse é um dos momentos mais importantes da profecia, quando nós começamos a entender o que acontece aqui. O que é que se desenrola aqui em Daniel, capítulo 7. É emocionante isso aqui. O que é que está acontecendo no universo? Porque nós vemos uma luta entre o bem e o mal aqui, apenas às vezes com os nossos olhos mortais, mas essa luta ela se desenrola e vem de milênios atrás. O que é que está acontecendo nos céus? Como está acontecendo no reino espiritual? Então é isso que nós vamos começar a partir de agora. É um conflito universal entre Deus e Satanás que envolve essa sala do trono, o tabernáculo. Então Daniel devia ter, né, nesse tempo aqui, já era idoso, né? Já era idoso, ele teve a sua primeira visão, ele interpreta as visões anteriormente, mas a visão do capítulo 7 é a sua primeira visão realmente, uma grande experiência espiritual, essa visão do capítulo 7.
Então, essa visão, ela se torna mais e mais rica com o passar do tempo, não é verdade? Então, o que é que acontece? Algumas pessoas dizem assim: "Ah, a pessoa se converteu, aí vai passando o primeiro amor". Tem isso até no Apocalipse. Mas aqui é diferente. A experiência de Daniel com Deus, quanto mais o tempo passava, mais ela crescia, mais ela ficava vigorosa, não diminuía com o passar dos tempos. A gente vai ver lá, né, que no primeiro ano de Belsazar, versículos 1 ao 7, voltando aqui para Daniel, capítulo 7. Pronto, está aqui. Primeiro ano de Belsazar, é o relato, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. Teve Daniel, é isso? Um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Aí ele vai escrever. E veja o que ele diz aqui no verso 2. Ele viu, na visão da noite, os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. O mar estava agitado. E ele vê que agora surgem 4 grandes animais do mar que são diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Leão com asas de águia. Não existe esse animal. Não é isso? A terra não existe. Esse aqui é um animal simbólico. Ele contempla e as asas são arrancadas. Ele é erguido da terra, colocado em pé, o leão. Ele tem pés como homem e ele dá um coração de homem. Isso é simbólico. Depois surge outro animal no verso 5, um segundo semelhante a um urso e levanta-se de um lado. Ele levanta-se de um lado. Então, ele tem 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes, e é-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Depois vem outro animal no verso 6, como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. É a diferença aqui entre esse animal e o primeiro animal. O primeiro animal, como o leão, ele tem asas de águia, ele tem 2 asas. As asas são arrancadas. O terceiro animal, ele tem não somente 2 asas, ele tem 4 asas. Então ele tem uma velocidade extraordinária em comparação com o primeiro animal. Não é isso? Então nós vemos aqui no verso 7, chega então a vez do quarto animal. Ele contempla nas visões e vê um quarto animal apavorante, terrível e extremamente forte. Esse animal não tem descrição. Esse animal ele pode ser uma mistura de leão com urso e com leopardo. É uma coisa, uma fera, é uma coisa abominável, porque ele não tem uma descrição. Ele não é algo que se faça referência à terra, animais criados. Então ele diz que é um animal terrível. Agora ele tem grandes dentes de ferro, preste atenção nisso. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. Era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Veja, não é um animal, não é parecido com um leão, não é parecido com um urso, não é parecido com um leopardo. E ele tinha 10 chifres, veja. Como nós já vimos Apocalipse, nós já começamos a ter um entendimento sobre quem é este animal. Então, o que é que Daniel viu? Ele viu um mar agitado, simbolizado por bestas ou animais, e viu reinos em confronto. O que é que esses símbolos proféticos eles representam? Vamos lá. Você tem um mar. O que é que representa o mar? Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 17, verso 15, Apocalipse 17, verso 15, nós vamos ver lá que a interpretação profética que é dada para o mar são pessoas e nações. Então nós temos aqui os reinos, o mexer das pessoas, das batalhas, dos conflitos entre as nações agitadas. Ou seja, isso aqui, o agito do mar, refere-se justamente às batalhas, porque o mar está agitado por causa dos ventos. Não é isso que diz no Apocalipse? Então, as batalhas, os conflitos, é que fazem surgir essas bestas. Primeiro ponto. O que são bestas, então? Bestas, nós vemos no próprio livro de Daniel. Daniel capítulo 7, versos 17. Mais à frente você vai ver o sentido. 7:17 diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Na verdade, 4 reinos. 4 reinos que se levantaram da terra. Então, nós já encontramos as primeiras interpretações. O mar, nós já encontramos a segunda interpretação para as bestas. E nós encontramos agora a próxima interpretação para ventos até. Nós já falamos que os ventos simbolizam discórdias, destruição. Qual é a referência? Lá em Jeremias 49. Jeremias 49, verso 36 por diante, nós vamos ver isso, as discórdias e destruição. Então, quando nós estudamos a Escritura, nós vamos ver esses símbolos.
Às vezes a gente pensa, isso é complexo, isso é difícil. Daniel olha, vê 4 bestas, uma após a outra, um leão, um urso, um leopardo e um dragão. Um dragão, qualquer coisa aí que não sabe se realmente o que era isso aqui. Provavelmente, né, poderia ser o dragão de Apocalipse aqui, ou uma coisa sem forma. E esses animais sobem de um mar agitado, nós vemos que representam reis, são 4 reis que se levantarão da terra. Hoje mesmo, se você parar para pensar, você vai ver que existem países que eles representam-se por animais. Por exemplo, a Rússia. Até hoje, a Rússia, se você fala no urso, você sabe que o urso representa a Rússia. A Rússia tomou para si essa representação do urso. Por exemplo, a Inglaterra também. A Inglaterra, até hoje, ela é representada por um leão. Esses são os símbolos modernos. Estados Unidos, qual é o símbolo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos por uma águia. Então, nos tempos de Daniel também, as nações eram representadas por bestas, por animais. É por isso que no verso 17 a gente vê que há essa representação de um rei ou um reino. Então, o que significa o surgimento das bestas do mar? Da água. Nós já vimos, o mar estava agitado, representam nações. E os ventos, nós já vimos também, Daniel 7, significa a discórdia, a destruição, né? Isso tudo aqui fica claro na palavra. Então, ventos, discórdia, 4 ventos ao redor do mundo, soprando, o mar grande, as nações. Então, tudo isso vai nos levar para esses eventos catastróficos da natureza, a destruição, soprando sobre os povos, sobre as nações, sobre as guerras, os conflitos. Então, o primeiro desse animal que surge disso é representado como um leão com asas de águia. Leão com asas de águia. Então, aí vem a pergunta, né? Capítulo 2. Capítulo 2, voltando aqui para o capítulo 2, você lembra que tem uma imagem. Aquela imagem era construída de 4 metais, não é isso? Era o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E aquela imagem tinha 10 dedos de ferro e barro. Os 4 metais representavam quem? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, lá na estátua de Daniel, capítulo 2. Capítulo 7 é um capítulo paralelo, vamos dizer assim, ao capítulo 2. Então nós temos agora 4 bestas. 4 metais na estátua, temos aqui 4 bestas. O ouro é, vamos dizer, até hoje o principal dos metais nobres. E o leão, ele é o rei dos animais, o rei da floresta. Então o primeiro metal representava a Babilônia. A primeira besta também aqui, o leão, representa Babilônia também. Não é isso? Representa Babilônia também. Então, nessa sequência aqui, nós estamos vendo que Deus começa no ponto onde o profeta está. Então ele começa por Babilônia. Quando Babilônia está para desaparecer, o Senhor inicia então pela Medo-Pérsia, nós já vimos isso. Depois vai para a Grécia, depois vai para Roma. Então Deus usa o leão para representar a Babilônia. Isaías e Jeremias já diziam que a Babilônia era como um leão. Exatamente como o ouro, o principal dos metais, representa a Babilônia. E o leão com asas de águia representava Babilônia. Representava a Babilônia. E essas as asas de águia também falam da rapidez com que Babilônia conquistou e se tornou império. Mas as escrituras dizem que após Babilônia, que governou o mundo de 605 a 539, surgiria outra nação. Agora, outro detalhe aqui sobre Babilônia. Veja, contemplei até que suas asas foram arrancadas, Babilônia estagna após Nabucodonosor, por isso que as asas são arrancadas. E diz aqui que esse leão ele é erguido da terra e posto ereto sobre os pés. Por que esse leão é erguido da terra e posto ereto sobre os pés? Porque o grande símbolo do leão, o leão só é leão, Babilônia só é Babilônia, enquanto com Nabucodonosor. Depois vem Nabopolassar, Nabonidos e Belsazar. Babilônia só está caindo. É só declínio. O auge de Babilônia é com Nabucodonosor. Por isso que diz aqui que arranca-se as asas para a progressão de Babilônia, o reino para, estagna ali, vai só até Nabucodonosor. O leão erguido, colocado em pé sobre os pés como um homem, ou seja, está representando Nabucodonosor. E diz, e foi-lhe dado um coração de homem. Isso aqui representa exatamente isso que nós estamos falando. Babilônia só é Babilônia com Nabucodonosor, depois cai, acaba. Na sequência, nós vemos que o que acontece? Outra nação vem, no verso 5, e diz aqui: continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso.
Agora veja o que diz aqui o detalhe da profecia. Esse urso, ele tem quantas costelas na boca? Esse urso, ele tem 3 costelas na boca. Pergunta, quem derrotou Babilônia? Vocês lembram quem derrotou Babilônia? Qual foi a nação que derrotou Babilônia? A nação que derrotou Babilônia foi a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. As três costelas aqui na boca do urso, olha que coisa tremenda. As 3 costelas na boca do urso representavam as 3 nações que a Medo-Pérsia precisava abater para dominar o mundo. Babilônia, Lídia e o Egito. E a Medo-Pérsia, feroz como o urso, faminto e sedento de sangue, conquistou o mundo fazendo exatamente isso. Por isso que aqui tem apresentado que ela tinha 3 costelas na sua boca. Ele levantou-se de um lado. Por que levantou-se de um lado? Porque a Pérsia, ela era mais poderosa do que os medos. Era um reino, né, que se fazia uma proporcionalidade, um equilíbrio de poder, medos e persas. Mas havia um reino que era mais poderoso, vamos dizer assim. Por isso que ele se levanta de um lado, ele tem 3 costelas. Quando ele se levanta, ele tem as 3 costelas. Isso aqui é apresentado. Depois nós temos uma terceira besta, Daniel verso 6. 7 verso 6. E esse animal é semelhante a um leopardo com 4 asas de aves. Agora, o que é interessante aqui? Diz aqui, e o animal também tinha 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Não é isso? Lhe foi dado domínio. Foi dado domínio. Olha a precisão da profecia. Olha como a palavra profética é tremenda isso aqui. Quem está no controle de todas as coisas é apenas um. Não é quem quer. Não é o poder político. Não é quem tem o maior exército. Não. Não é quem tem bomba nuclear. Não é quem tem mais arsenal. Não. Existe um que está no controle de todas as coisas. Como diz a palavra, ela anuncia o fim desde o princípio. Veja a precisão aqui. Quem foi que submeteu e liquidou a Medopérsia? Quem foi? Vocês lembram? Quem fez isso? Quem submeteu e liquidou a Medopérsia? A Grécia. A Grécia conquistou rapidamente o mundo sob o comando de Alexandre o Grande. Por isso que nós temos aqui 4 asas. 2 asas, velocidade para voar. 4 asas, dupla velocidade. Algo fenomenal, acima da média velocidade. 4 asas. Imagina só, uma ave com 4 asas. Então, isso aqui mostra a precisão, a velocidade da Grécia, com Alexandre o Grande. Se quisesse descrever uma conquista rápida, que animal você escolheria? Um elefante? Claro que não. O que você escolheria? Um leopardo. Por quê? Veja só. O leopardo, né? Que mais? Leopardo. Guepardo também, eu acho. Leopardo, guepardo. Eles alcançam uma velocidade de até praticamente 100 quilômetros. 100 quilômetros. Por isso que esse animal aqui, ele é representado pelo... O leopardo é apresentado, aliás, aqui, para representar a conquista grega com Alexandre o Grande. Então, se você quisesse tornar o leopardo mais rápido ainda, o que, é que você faria? Você colocaria asas nele. Então, assim, aqui Deus ele fez para predizer a rápida ascensão de Alexandre, porque o leopardo é um animal mais rápido, chega até uns 5 quilômetros. Aí você coloca mais 4 asas no leopardo, imagina a rapidez disso aqui. Alexandre o Grande, né, antes dos 30 anos, ele já estava dominando o mundo inteiro. Então, quando Alexandre morreu, veja outro detalhe da profecia. É o leopardo, a rapidez da Grécia, 4 asas, rapidez extraordinária, e aqui tem 4 cabeças. O animal também tem 4 cabeças. Aqui o enfoque está no reino. Depois, lá no capítulo 8, nós vamos ver um enfoque agora mais voltado para Alexandre. Mas voltando para cá. Alexandre tinha 4 generais. Aqui diz que o animal tem 4 cabeças. Cada cabeça dessa é um general. Então você vai ver que aqui também, em Daniel 7, nos dá o subsídio para que nós possamos interpretar lá Apocalipse 17 da maneira como nós interpretamos. Uma cabeça daquela equivalendo a um papa. Porque se aqui o animal tem 4 cabeças e cada cabeça é um general, lá em Apocalipse 17 também vai ser a mesma coisa. Cada cabeça vai simbolizar alguém. Então, quando Alexandre morre, os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, 4 generais, eles substituíram Alexandre. Mas você veja só, 4 generais. O Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. Eles substituem Alexandre.
Alexandre morreu bêbado, com 33 anos. 33 anos. Bebeu, 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 adoeceu. E os seus 4 generais disseram: por que eleger novo imperador? Vamos dividir o império. Aí Ptolomeu fica com o Egito e o resto do império é dividido em 4 partes. Essa informação aqui é muito importante, pessoal. Quando nós formos estudar Daniel 11, nós vamos ver isso aqui mais. Um pouco disso aqui, dessa divisão de Ptolomeu e Seleuco, rei do norte e rei do sul. Então, a palavra é clara. Deus descreveu Alexandre, um célebre conquistador do Império Grego, como um leopardo. Veloz nas conquistas, 4 asas, porque o Senhor sabia também que ele morreria cedo. Coloca 4 cabeças no leopardo, dizendo que o Império Grego vai ser dividido em 4. Então, tudo isso para que nós chegamos agora no quarto animal. Para que a gente entenda esse conflito entre o bem e o mal, e essa conjuntura dos últimos dias, o Senhor passa rapidamente por essas bestas. Por quê? Porque ele quer que a nossa atenção seja posta nessa batalha entre o bem e o mal, que começa a se desenvolver verdadeiramente a partir da quarta besta. Então nós chegamos na besta terrível. A besta terrível e espantosa, Daniel 7:7. Depois disso eu vi nas visões noturnas um quarto animal, nós já lemos, um animal terrível e espantoso. Surge agora essa besta terrível e espantosa que possui 10 chifres. Pergunta: alguém lembra aqui qual foi a nação que derrotou a Grécia? Roma? Roma, exatamente, irmão Ramos. Roma derrotou a Grécia. Veja, o mesmo padrão, o mesmo esquema apresentado no capítulo 2, nós vamos repetir isso no capítulo 7. Mas a diferença no capítulo 7 é que nós vamos ter agora um tema adicional voltado para o santuário celestial. No capítulo 2 é dada a apresentação básica dos eventos dos reinos mundiais. No capítulo 7 nós temos agora a relação do conflito voltado para o santuário. É isso que nós vemos. Então, entra Roma aqui, o quarto animal. Diferente, Roma surge no Império, derrota a Grécia. E o Império Romano, ele é dividido também em 10 partes. É por isso que você vai ter aqui no verso 7 que fala que ele tem 10 chifres. 10 chifres, porque o Império Romano é dividido em 10 partes. Então nós temos aí, fazendo uma correspondência aqui com os eventos. Nós temos lá em Daniel 2 o ouro, e em Daniel 7, nós temos o leão. Em Daniel 2, o ouro é o leão, a prata é o urso, isso, a prata é o urso, o bronze é o leopardo, em Daniel 7, e o ferro, de Daniel 2, é o dragão, aqui em Daniel 7. Então as pessoas perguntam, né, por que metais? Por que metais, lá em Daniel 2, e bestas em Daniel 7? Por quê? Por que será que nós temos metais em Daniel 2 e bestas em Daniel 7? Por um motivo simples. Os metais, Deus queria destacar que cada império terreno seria temporário. Ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro, tudo isso aqui é transitório. O imperador do universo quis ensinar a grande verdade sobre a fragilidade desses reinos, em comparação com o seu, que dura para sempre a pedra que destrói a imagem. Já em Daniel 7, Deus não está focalizando a duração do reino, mas está focalizando uma guerra, uma batalha espiritual. Então ele usa as bestas selvagens que atacam o reino de Deus e os seus interesses. Os pés da imagem de Daniel 2 têm 10 dedos. A quarta besta tem 10 chifres. Então nós vemos que são paralelos e cada vez mais que nós avançamos no livro de Daniel, esses paralelos vão tendo detalhes adicionais. O quarto metal representa Roma e a quarta besta também. Os 10 dedos significam as 10 divisões do Império Romano. E os 10 chifres também falam da mesma coisa. Então nós vemos que essa comparação aqui é muito clara. Babilônia, ouro e leão. Medopécia, prata e urso. Grécia, bronze e leopardo. Roma, ferro e o dragão. E os 10 dedos, os 10 chifres. Então vai ficando claro aqui essa divisão, até chegar à pedra. Até chegar à pedra. Então quando nós vamos para Daniel, capítulo 7, verso 8, nós vemos que é apresentado agora um novo poder. Eu considerei os chifres, diz aqui. Estando eu a observar os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. Pequeno, um chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com
arrogâncias. Lembram lá de Apocalipse também, da boca que vai falar arrogâncias e blasfêmias? Então, a mesma coisa nós temos aqui. Nós temos a mesma coisa. Não importa o que seja, esse chifre aqui também, ele não é igual aos outros. É isso que a gente vê. Por quê? Porque os outros chifres, os outros reinos aqui são políticos, mas esse chifre aqui, que é apresentado agora a partir do verso 8, ele é um chifre diferente. Ele é um chifre tipo excêntrico. Por quê? Porque ele, diferentemente dos outros, ele não vai batalhar contra, ele não está tirando outro reino. Ele não está preocupado em batalhar contra outra nação. Não. Ele se volta contra os santos do Altíssimo. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, cuidar e mudar os tempos e a lei. Então a batalha dele não é terreal. A batalha desse chifre não é como dos outros representados que estavam lutando contra si. Não é Babilônia, Medopérsia, Grécia, não. Ele agora ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e lutar contra os santos, lá no verso 25. E é isso que diz o verso 25. É essa visão que é apresentada aqui. Quando o chifre é apresentado, o contexto se volta agora para o juízo celestial. As obras do chifre começam a ser julgadas e os eventos que acontecem de perseguição, que é feita, de destruição com os santos do Altíssimo, começam a ser vindicados. Isso no livro do Apocalipse, nós só vamos ver, nós vamos ver também quando nós abrimos lá os selos, quinto selo, por exemplo. Nós vamos ver isso aqui. Nós vemos isso também lá no primeiro selo, nós vamos ver isso. Mas principalmente aqui em Daniel, nós temos uma visão mais específica sobre esses eventos. Agora, quem é o chifre pequeno? Quem é o chifre pequeno? Esse chifre que tem um objetivo espiritual, uma batalha espiritual. A história, se a gente observar, a história tem seguido a profecia de uma forma bem fiel, como um mapa. Deus falou sobre Babilônia, Medopécia, falou de Ciro, pelo nome, falou de Ciro, está lá em Isaías. Escreveu a Grécia, falou sobre Alexandre o Grande, os 4 generais da Grécia, até isso. Deus disse que a Grécia cairia, que Roma governaria o mundo, falou que também haveria 10 divisões do Império Romano, coisa tremenda, que coisa fantástica. A palavra, né? Como o Senhor conhece todas as coisas desde o princípio. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E nós vemos, né, que esses chifres, as 10 divisões aconteceram lá. 351 a 476. Agora vem o chifre pequeno. E o chifre pequeno, ele luta contra a palavra. E nós vemos o que? Esse período lá na Idade Média, a chamada Idade Escura. Nós vemos que se levanta um poder religioso ali, que governa o mundo de 538 até 1798. Nós vimos isso no Apocalipse. E isso a história nos comprova. Durante esse tempo, a verdade da Escritura é lançada por terra. Daí você vê a denominação Idade Escura, Idade das Trevas. E prevalece isso, essa treva científica, religiosa, que vai contra a palavra. As pessoas seriam atraídas para a verdade somente um pouco antes da segunda vinda. E essa é a profecia mais empolgante da Escritura. Por exemplo, Atos 16 diz assim, o apóstolo Paulo falou lá em Atos 16, versos 30 e 31. Então tirou-os para fora, dizendo, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Foi essa a resposta ao carcereiro de Filipos. O apóstolo Paulo disse, a essência do evangelho é a salvação pela fé, através de Cristo, e não pelas tradições da igreja ou de algum sistema religioso. Daniel profetizou que surgiria um poder enganador que enganaria homens, mulheres, levaria a abandonar a verdade. Esse antagonista, né, isso da verdade, iria instituir o seu próprio sistema, uma apostasia que levaria ao abandono da verdade que está na palavra. Essa negação da fé o sumo sacerdote celestial e também haveria de impedir o reconhecimento da ministração do Messias no santuário celestial, porque se criaria um próprio sistema terreno aqui na Terra e também um sacerdócio terreno humano, de maneira que impediria as pessoas de recorrer até o seu mediador, como diz lá Paulo em Timóteo. Então, quando eu volto para Daniel capítulo 7,
nós descobrimos mais sobre esse chifre pequeno. Quem é ele? Quando ele surge? Quais as informações que nós temos sobre ele? Verso 8. Esse chifre é um chifre pequeno. Ele sobe do meio dos chifres. Verso 24. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, que são as divisões do Império Romano. E outro pequeno chifre será diferente dos outros que surgiram. Então veja só. Esse pequeno chifre, ele surge entre os 10 maiores. Isso está deixando claro que ele deve surgir dentro do Império Romano dividido. Não é isso? Esse chifre deve surgir dentro do Império Romano, mas dividido. Então, você tem o chifre pequeno, surge entre os 10 chifres, surge depois dos 10 chifres, a verdade é essa, os chifres ali são estabelecidos, ele surge depois e ele destrói 3 chifres. Nós vimos isso também em Apocalipse. Ele tem olhos como os de um homem, imagina só um chifre com 2 olhos. Foi isso que foi mostrado para Daniel. E ele tem uma boca insolente. Agora veja o raciocínio. Se esses 10 chifres representam essas 10 divisões de Roma, e se esse chifre pequeno surge entre os 10, em que lugar que esse chifre deveria aparecer? Pensou nisso? Em que lugar esse chifre deveria aparecer? Em algum lugar dentro dos limites do velho Império Romano, ou seja, na Europa. Então, se ele está surgindo após os 10 chifres, porque a escritura diz que ele surge depois, ele tem de aparecer em algum lugar depois da derrota do Império Romano. Ele vai destruir 3 desses chifres, é o que diz a palavra, 3 divisões daquelas 10, e Roma foi repartida. Por quê? Porque esses não aceitariam os dogmas e imposições desse poder. Olha, não aceitariam os dogmas e imposições desse poder, do chifre pequeno. Então, pensa aqui. A palavra diz que ele tem olhos como olhos de um homem. Qual é o significado disso? Esse poder tem olhos como de um homem. Então, você vai para a Bíblia e você vai ver que um profeta é chamado por outro nome, lá na Escritura, vidente. Vidente, esse é o termo original para profeta. Por que um profeta é chamado de vidente? Você já parou para pensar? Esse era o nome antigo que se chamava profeta, de vidente. Porque o profeta, ele não vê com seus próprios olhos, mas ele vê com os olhos de Deus. Então, essa força possuía os olhos de Deus ou olhos de homem? Olhos de homem. Olhos na Bíblia representam sabedoria ou entendimento. Então, deixa essa passagem aí marcada. Olha só. A gente vai agora para Efésios 1, verso 18. Maravilhoso esse verso. Esse verso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vemos como homem apenas. E Efésios 1,18 diz, para que sejam iluminados, não é isso? Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso entendimento. Iluminados os olhos no seu entendimento, você tem olhos. Simbolicamente, é o seu entendimento para que você possa ver. Então, estes olhos são olhos do entendimento. Esse poder não tinha a mente de Deus, mas dos homens. Pensava como homem. E pensar como homem aqui significa pensar através do pecado. Então você tem aqui nos primeiros séculos um poder que iria despontar na Europa, e esse poder estaria vinculado a Roma. Ele viria não com a sabedoria ou o entendimento de Deus, mas com o entendimento humano, o entendimento pecador do pecado. Isso é fantástico descobrir isso aqui em Daniel. O verso 24 de Daniel 7 diz que no Império Romano aconteceriam 10 divisões, tudo bem? Verso 24 está dizendo isso. Vão acontecer 10 divisões, é isso que nós temos aqui, ó, Daniel 24. Os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantaram. Então, Daniel 24 diz isso, verso 24. E um pequeno chifre surge no meio deles, mas esse chifre é diferente. O que significa diferente? Os demais poderes são políticos. Esses 10 chifres aqui são políticos. Porém, esse chifre pequeno seria diferente. Ele não é político, ele é religioso. E é isso aqui que concorda com o Apocalipse. Então, já nos primeiros séculos da era cristã, nós poderíamos esperar, o livro de Daniel está dizendo isso, o surgimento de um poder religioso. Esse poder religioso, estaria baseado na sabedoria e entendimento humano. É por isso que não tem como o pessoal vir com essa história de que Islã é anticristo. Ah, o Islã é o anticristo. Claro que
Satanás agora, nos últimos dias, ele vai querer distorcer as coisas para levar ao engano, para fazer um engano, né? Essa questão do Crislã e tantas outras coisas. Tem muitas e muitas outras coisas relacionadas a isso, que é bom um dia depois nós estudarmos, para que a gente possa ficar preparado para esses enganos que vão acontecer. Mas não tem como, a palavra é muito clara sobre quem é o chifre pequeno. É muito claro. Então, ocorreria um abandono da verdade, por quê? Porque esse chifre tem olhos, mas baseado na sabedoria e no entendimento humano. Então, por causa dessa filosofia toda, ele perseguiria o povo de Deus e se atreveria a mudar a lei eterna do Criador dos céus e da terra. E esse aqui é um ponto tremendo aqui. Um ponto tremendo. E olha que nós não estamos falando aqui sobre o contexto do juízo, versos 9, nós não falamos, verso 11, verso 12, verso 13, não é isso? Isso aqui está relacionado com o santuário, nós não falamos ainda, talvez não dê tempo de falar agora. Mas, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo em período de grande perseguição. Esse aqui é o mesmo período, o contexto que fala lá em Apocalipse capítulo 13, dos 1260 dias. 1260 anos, e cuidará em mudar os tempos e as leis, o tempo e a lei. Então, esse poder aqui no cenário mundial, ele colocou a tradição humana acima da infalível palavra de Deus. Ele surge do Império Romano pagão, é diferente dos poderes anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e a Roma pagã, e das 10 divisões. Por quê? Porque é um poder político religioso. É a mesma coisa que nós vemos lá em Apocalipse 13. Principais características aqui. Principais características desse poder. Ele profere palavras contra o Altíssimo. Profere palavras contra o Altíssimo. O que significa proferir palavras contra o Altíssimo? Como é que alguém pode proferir palavras contra o Altíssimo? Como? Atentar contra a representação do Altíssimo em sua palavra, as determinações do Altíssimo através de sua palavra. Colocar-se a si mesmo na posição do Altíssimo, querendo usurpar a autoridade do Altíssimo. Esse é o sentido. Destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, perseguiria aqueles que não aceitassem a sua ideologia político-religiosa. Também cuidaria em mudar os tempos e a lei. A palavra previu que haveria uma apostasia no seio do cristianismo, porque esse poder político-religioso é um poder religioso diferente também dos outros que sempre tinham a religiosidade no seu meio, porque ele está voltado para as coisas do Altíssimo, mas para destruir as coisas do Altíssimo. É o anticristo aqui, que aparece pela primeira vez. Então, a palavra diz que haveria uma apostasia. Então, eu vou lá para Daniel agora, no verso, no verso 12, né? Diz, o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. É Daniel 8:12 que fala isso, né? Daniel 8, verso 12. É Daniel 8, verso 12. O exército foi entregue com o diário por causa das transgressões. E ele arremessou a verdade ao chão. Fez prosperou. A verdade, ele lançou por terra a verdade. O que fez prosperou. A verdade seria lançada por terra. Por quê? Porque a tradição iria tomar o lugar das escrituras. Então temos um poder político religioso que substituiria a palavra por ensinamentos humanos e teria o absurdo de mudar a lei de Deus. Pega um catecismo católico, você vai ver claro ali como que a lei de Deus foi fatiada. Você vai ter lá guardar domingos e festas. Você vai ter lá pegar o 10º mandamento e dividir em 2, por exemplo. Então tudo isso aqui é um exemplo claro do que significa alterar a lei de Deus, atentar contra o tempo e contra a lei. Pessoal, nós vamos ficar por aqui em Daniel capítulo 7, para que nós não nos estendamos mais do que o permitido, já são um horário aqui suficiente para que a gente finalize. Amanhã nós continuaremos com esse fantástico, Daniel capítulo 7, onde nós veremos um pouco mais sobre o chifre pequeno. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que Ele nos fortaleça e que nós possamos ser fundamentados na Sua palavra. Amanhã nós continuamos esse estudo, teremos mais características sobre o chifre pequeno e o que a palavra nos diz
sobre estes eventos relacionados ao capítulo 7, versos 8 a versos 13, e como nós devemos estar prontos, conhecendo da palavra, para que não sejamos enganados com as coisas que são faladas por aí, para que nosso fundamento seja apenas na palavra. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.